Evânio, nós tivemos recentemente o resgate da banda de música de Anadia, né? E tem nos orgulhado muito porque tem, inclusive, sido prestigiando muito a festa mais tradicional de Anadia, que é a festa da padroeira, e ela toca muito bem. Mas nós tivemos uma época áurea aqui em Anadia, no passado, em que a banda de Anadia se destacava, e me parece que você lembra, basicamente ou completamente, todos os componentes daquela época. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa banda de antigamente aqui em Anadia. Essa banda foi criada no tempo do doutor Ulisses Vitorino Botelho, quando ele foi prefeito, e já passou para o seu Iraci com essa banda. Então essa banda era respeitada nessa região todinha. Ela saía, além de tocar em todas as festas que tinha aqui em Anadia, nos povoados, Mata Verde, Mar Vermelho, Canudos, Tanque d'Água, tudo ela tocava. Ela foi tocar nas festividades da padroeira, do padroeiro de São Miguel dos Campos. O caminhão vinha buscar e ia levar. Vinha buscar e vinha trazer. Ela ia toda tardezinha e o caminhão vinha e ia para todo mundo. E ela se deu ao luxo de ser convidada para fazer retreta no berço do músico de Alagoas, que é Marechal Deodoro. A Anadia era convidada dia de domingo para passar uma tarde num coreto improvisado ou em cima de um caminhão para tocar em Marechal Deodoro. E os componentes dela eram no tuba, o mestre Caboclo e o Luiz Si bemol. No bombardino era o Paulo Bento, filho do seu Zé Bento. Nos trombones era o seu Mané Alvim e o seu Netinho. No trombone era o Herói do Cício Julião e o Zé Caboclinho. Na trompa era o Isaac e o Pedinho do Fomento. Nos clarinetes era o seu Dinamérico, o mestre Braulio, filho do seu Odórico, e o Sebastião Elias, que foi criado pela dona Bega e o seu Faustino. Nos pratos era o mestre Zé Leandro. No tarol era o Adelmo Bento. No surdo, o Nivaldo do Celcídio. E no bombo era o João do Beto, avô do Dimas. Essa banda era sucesso, meu amigo. O Zé Aragão, nesse caso, não fazia... Sim, o seu Zé Aragão era do saxofone. Era o seu Zé Aragão, saxofone. Inclusive a banda ensaia. Tinha um maestro, o mestre João Mendes, que era um tenente da polícia da reserva, e trouxeram ele morou até onde mora o menino do Cajaíba, ali vizinho, o Pedinho de Fomento. Mestre João Mendes. João Mendes parece que faz parte, inclusive, do poema do Fai. Mestre João Mendes era tenente da PM, veio para cá, ganhava, né, para ser o maestro. E ensaiava no cartório, no sobrado, que esse sobrado aqui era do seu Zé Aragão. Depois foi que passou para o seu Valdemar, mas era o seu Zé Aragão. Em cima ele tinha uma república dele e embaixo era o cartório. Ah, então o cartório do Zé Aragão primeiro funcionou ali, depois sobrado, né? Aí depois ele passou para a casa do meu avô, aqui na esquina. Eu já alcancei quando era aqui na outra esquina, do outro lado, e no sobrado era o cartório do seu Valdemar. Então, muito bem, então foi feita uma rememoração. Eu dividi ali a Praça Doutor Campos de Almeida, me lembrando assim, nos pontos cardeais. Tá bem, então pode contar essa história aí, do que é que você se lembra sobre norte, sul, leste e oeste. Então a Praça Doutor Campelo de Almeida, que foi construída pelo Dr. Ulisses, estava sendo construída pelo Dr. Ulisses. Foi na época que foi assassinado covardemente o Dr. Campelo de Almeida, um médico jovem, filho de Anadia, recém-formado, foi assassinado. Aí, como o doutor Ulisses era médico, aí em comum acordo com os vereadores, ele botou o nome Praça Doutor Campelo de Almeida.
Certo. Pronto, aí a praça se limita ao sul com o grupo escolar Rui Barbosa. Ao leste é o Nascente e a cooperativa do seu Zé Delfino. Essa cooperativa, ela importava o bacalhau diretamente da Noruega. Aqui era a distribuidora de bacalhau. Distribuía para os povoados, de Anadia, Mariponta, Taquidaco, Mar Vermelho, Canudos, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Boca da Mata, São Miguel, todo o bacalhau da região era daqui. E tinha o funcionário público, o seu Zé Delfino. Aí com o tempo, né, aí acabou a cooperativa. Passou um tempo fechado, aí vem aquele problema político, dois grupos, o grupo do Dr. Ulisses e o grupo do Dr. Herman Elcio de Almeida. O grupo do Dr. Ulisses era representado sempre pelo seu João Palmeira, pai da Dilma, a expressão da Dilma. E tinha o Dr. Herman Elcio de Almeida, que era natural do Mar Vermelho, família tradicional de políticos e tudo. O líder dele aqui era o seu Zif. Certo. Resultado, aí criaram dois blocos da elite de Anadia. Um bloco do lado do seu Dr. Ulisses, representante de João Palmeira, era o Gente Nossa, era vermelho e branco. Era a roupa toda branca, uma faixa vermelha amarrada na barriga e um bonezinho vermelho com Gente Nossa. Aí o seu Zif criou a Ala Moça e passou a funcionar na cooperativa, no prédio da cooperativa. Certo. Então ficou. Então aquele pessoal bem ligado ao seu Zif, que usava aquelas peixeiras, tinha no carro, Ala Moça. Por exemplo. Aí pronto, mas não tinha aquelas disputas. E tinha os blocos, tinha o Gabiru, né? Que já foi criado já depois quando veio a Arca, a Sobra, tinha o Gabiru. Agora nessa época, do Gente Nossa e do Alamoça, tinha a Cana Verde, que era hoje eu vou dizer o termo moderno, das prostitutas de Anadia. Mas era de respeito, tinha as casas de família para elas entrarem. Tinha as ciganinhas, que foi criada pelo senhor Francisco, cidadão que veio de São Miguel. Ele lá ensaiava as baianas em São Miguel e aqui veio ensaiar as ciganinhas, que eram as mocinhas daqui e tudinho, e ensaiava ali onde é o Bar da Viúva hoje. Aí voltando à cooperativa. Aí quando acabou a moça, aí o Josias comprou todo o prédio, aí botou a farmácia. O Josias faleceu, o pai dele e tudo. Hoje funciona a farmácia popular, né? A farmácia popular. Ao lado da farmácia, vem a padaria do seu Mário Damos, que é o pai da Adelinha, né? Ela funcionava ali muito tempo. Quando o seu Mário Damos resolveu ir embora, aí vendeu a padaria para o Sebastião Chagas, que continuou com a mesma coisa. Com a mesma atividade, né? Com o passar do tempo, o Sebastião Chagas vendeu ao seu Petrosa, que foi vereador em Anadia, pai da Marlene, pai de... Aí, como o seu Antônio Fidelis tinha acabado a frota de caminhão, tinha deixado de comprar armazém, que ele tinha de secos e molhados, aí veio para um lugar mais quieto, a padaria. Aí vendeu para o seu Antônio Fidelis. O seu Antônio Fidelis foi, passou para o filho, Raimundo, e hoje é do Dorival, né? Até hoje funciona a padaria São Cristóvão, no mesmo ramo, e ao lado vem a casa que hoje é do Sabino, né? Mas ali pertencia ao seu João Narciso, a família do seu João Narciso, que morava na Fazenda Verônica, que foi do Jerônimo. Aí veio um cidadão que morava na Satubinha, um povoado pertencente à Atalaia, perto da usina de Licuri. Veio, comprou a casa e resolveu botar um hotel. Aí foi o primeiro hotel. Hotel do Povo. Ah, então esse era o nome do hotel? Era o Hotel do Povo. Tem uma placazinha pintada. Que ela era cremezinha e a placa se destacava porque era verde. Pronto, aí ficou o hotel do seu Demócrito
O senhor Demaldo foi embora. O filho dele tinha até uma representante de remédio ali no posto, o Elson. Aí vizinho, aí vem mais aquela casa que era onde funcionava, morava o Zé Ribeiro e a loja de tecido, que também foi de família desse seu João Narciso, que morava em Palmeiras dos Índios. Ah, então antes de ser o armarinho do Zé Ribeiro, ela foi... Ela pertencia ao seu João, a uma família do seu João Narciso, que foi proprietário da casa ao lado. Da casa ao lado, né? E que morava em Palmeiras dos Índios. Aí botaram um magazine que até hoje, né? Zé Ribeiro, e hoje é do Ferro. Aí vem a casa de morada do seu Mário Damas, que era o dono da padaria. Quando ele foi embora, vendeu a casa para o seu Zé Cabalos. Qual que é esse problema da prefeitura do Zé Cabalos? Ele teve que se desfazer da casa, vender o seu Chico na padaria. Que alugou o doutor Geraldo, que era o juiz aqui, morou muito tempo ali, o doutor Geraldo. Depois morou o Cecílio da Caixa, a Ana Emília, e depois foi dividida numa casa de morada, funcionou a loteria, funcionou a casal, tudo ali, e hoje está lá. Aí vizinho, a casa do seu Mário Damas, vem a casa do seu Costa Nunes, que era um problema antigo, um cidadão antigo, que tinha a mercearia. Aí depois, com o falecimento dele, a casa passou para o Zé Bernardo, que era genro dele. Aí o Zé Bernardo, né, quebrou, que na esquina era uma venda do seu Costa Nunes, passou para o Zé Bernardo, que devia o jogo encaixar com mulheres, quebrou. Aí fechou, aí veio um cidadão de São Miguel dos Campos, chamado Diodato, e alugou a casa, a esquina, que ia até depois do escritório do menino que é casado com a Dandara. Então ele montou ali uma torrefação, na época chamava-se torrefação. Torrefação? Na dia teve uma torrefação ali. Aí fazia café, fubá, milho desolado e xerém. Ele tinha um caminhão, então ele abastecia Anadia, os povoados de Anadia, Palmeiras dos Índios, Arapiraca, somente a terra dele, São Miguel dos Campos. Está dizendo que já contou dois fatos muito interessantes, que a Anadia praticamente era um centro distribuidor, né, de alimentos. Resultado, ele tinha um caminhão que se chamava Boleia Larga, porque do lado do motorista, do lado esquerdo, tinha um banco, onde andava o ajudante, com o cepo. O cepo é um pedaço de pau tipo um triângulo, que quando o caminhão não conseguia subir numa ladeira, o cara peguinha na máquina, aí botava o cepo, para ele não descer. Mas tem que ser rápido, né? E assim foi, aí passou, assim foi passando o tempo, eternidade que foi surgindo, fechou a torrefação. Aí foi alugado ao seu paizinho, cidadão que veio de fora, careca, morava ali, vizinho do Muru Zé Cacará, na casa que depois foi o seu Jesuíno. Ele botou uma loja de tecidos e miudezas. Ele tinha uma curiosidade, o seu paizinho. Ele criava um cachorro ali, chamado Tarzan. Quando era 4 horas, a família soltava o Tarzan, ele vinha direto para a loja. O seu paizinho pegava o apurado, que tinha apurado na vendinha, enrolava no papel, botava na boca do Tarzan, e o Tarzan levava para casa. Agora botasse alguém para pegar o Tarzan ali para ver a bagaceira que fazia. Pronto, né? O seu paizinho, aí veio, também resolveu ir embora para Marcel, os filhos grandes, tudinho, botaram para vender sapato no mercado, sapato e outras coisas mesmo. O principal era do Elício, tinha o filho, o Benício, que era, por sinal, era o fulião de primeira qualidade. O Benício, que tinha um apelido de Capilé. O Capilé que faz o passo, ele doidecia, né? Quando dizia, o Capilé está fazendo o passo. Sem ser época de carnaval, sem nada. Aí ele fazia o passo porque era para se acabar. Entendeu? Aí veio o Zé Pereira, tio do Plástico,
Tentou botar uma loja, mas não teve futuro, passou para o plástico, também não teve futuro, para o joteio, tudinho. Aí foi alugado ao seu Kleber, da Boca da Mata, botou uma casa de material de construção. Também fechou, aí foi alugado ao seu Maneluca, que vendia caldo de cana, bolacha, era tudo. A casa do seu Botelho, marido da dona Maria, que era professora. Então a casa dele ia até a esquina lá, onde tinha a tenda do seu Manel Vinho, então aí ele alugava. Ele alugava os quartinhos ali. Aí no futuro foi dividido ali. Aí o seu Maneluca já tinha entregue a casa lá, aí veio e botou, vendia passagem para Maceió, no ônibus, caldo de cana, refresco e esse combinado. E do outro lado de cá, o seu Abílio, que era marido da Ana Pereira, veio de São Paulo e trouxe um bocado de bicicleta de aluguel. Aí dividiram ali. Então uma parte ficava com o seu Maneluca e a outra parte com o seu Abílio, que alugava a bicicleta e consertava. E do lado tinha o cartório tradicional do seu João Sapucaia. A casa morada com o cartório do seu João Sapucaia, que era a tradição daqui. Que tem pouca gente e o homem até hoje nunca foi reconhecido, o seu João Sapucaia. Não quero ver em Anadia uma pessoa antiga que não deva um favor ao seu João Sapucaia. Nunca foi reconhecido. Aí, pronto, aí eu só gostaria de lembrar, se eu não me falha a memória, que também nessa casa da esquina funcionou um restaurante, um bar que era do Zelito, e depois foi do Marinheiro também, né? Mas foi muito trabalho, funcionou o Bar da Índia, mas o Zelito era o seu Maneluca. Era do Maneluca. É. Aí, pronto, aí pelo leste termina o seu Sapucaia. Aí vem para o norte, o açougue municipal, vizinho açougue municipal, funcionava sexta e sábado, tinha um caldo de cana, do seu Gregório, aí do Zé Barbosa 7, e tinha um costume. Então ele vendia sexta-feira à noite, caldo de cana, né? Caldo de cana e refresco, para aproveitar os marchantes. Caldo de cana com pão doce, aquele negócio tudinho, aí pronto. Aí vizinho tinha uma casa do Amerino, que funcionava mais uma espécie de um bar ali, que depois veio o Chico Preto, que hoje é até uma lanchonetezinha, alguma coisa, um produto veterinário, uma coisa que vende coisa de animais, né? Ao lado tinha um mini armazém do Amerino, que era do Maribondo. Então vendia bacalhau, charque, essas coisas assim, figa alemão, tudo era mais negócio de salgado. Então ele tinha esse armazém ali. Aí do lado tinha a loja do seu Depurto, que era uma venda, uma merceariazinha, e ele, por causa de jogo, também quebrou. Aí ficou vendo navio e se juntaram o senhor Augusto Porto, o senhor Zezé Porto e o seu Pedro Porto. E levantaram a loja dele e botaram o Everaldo, que era filho dele, para ajudar ele a tomar conta do dinheiro. Aí pronto, o senhor Zé foi. Aí depois ele foi embora, faleceu, aí passou para o senhor João Alfaiate, que tinha ganho um jipe no bingo da FAP, aí vendeu o jipe e comprou aquele ponto, que ele era um alfaiate. Então na frente era a mercearia, que ficava a dona Zefinha, a esposa dele, e atrás ele tinha a alfaiataria. Ah, ele tinha uma alfaiataria lá atrás da venda, né? Da venda, o senhor João Alfaiate. Eu já alcancei ele só com a venda, não mais. Mas já atrás ele funcionava a alfaiataria. Aí do lado tinha a loja do senhor Antônio Palmeira, de tecidos, que agora hoje foi desmembrado. Tem uma parte que é uma sapataria e o Fábio, né? Certo. Ali é do seu Francisco Palmeira. Aí veio de tecido também. Ao lado dele tinha o seu Francisco Palmeira, irmão, com a loja de tecido. Também, loja. Era a loja Santo Antônio, do seu Antônio Palmeira. O seu Antônio Palmeira morava ali onde mora o Dimas hoje. E o seu Francisco Palmeira morava aqui. A loja de tecido, loja Padre Cícero. Aí foi com o seu Cícero, foi, depois passou para o Caetano, do Caetano passou para o Edson, e hoje é um produto de negócio de festa, né?
E na esquina, o seu João Teixeira. O seu João Teixeira, foi ele que fundou e foi embora sendo o dono da loja. Aí passou a venda para o Zé do seu Didi, passou para o João, filho dele, veio, mas não se adaptou, tomou conta e foi vendida ao Zé do seu Didi. E depois funcionou outras besteirinhas lá, que não tem futuro, hoje funciona a loja de material escolar do Ricardo. Né? Agora vamos para o lado oeste. Começar ali, vizinha a casa da minha irmã, a Rosa. Do lado ali era o depósito de bebidas do seu Leobino. Leobino, né? Leobino, pai do Juarez e da Maria Estela. O Juarez mora em Arapiraca. Aquela casa de balanço que tem ali no trevo é dele. Aí depois vem aquele terreno ali, que era a casa do Sebastião Palmeira, que depois foi dividido. Funcionou o jogo do seu João Leopoldino, que tinha as 4 rodas, rodava uma para lá, outra para cá, uma para lá, outra para cá, que dava o bicho, né? Ele bancava o bicho aqui mesmo, seu Leopoldino, seu João Leopoldino. Era um morenão que tinha um mamilo da porra aqui nas costas dele, andava toda só. Aí depois funcionou ali o escritório da CEAL, por um bocado de tempo funcionou o escritório da CEAL, que ali era a casa do Bastião Palmeira. Aí depois a casa dele, aí depois funcionou já ultimamente aquela loja do Daniel, por ali. E do lado onde era a fábrica, a loja de tecido dele, que era mais, tudo Palmeira, os três irmãos, todos os três tinham loja de tecido. E o Bastião Palmeira ainda tem uma loja de tecido na esquina, ali da Praça 1º de Maio. O Tião. É interessante, sabe? E do lado, quando ele fechou a loja, funcionou o Baduíto, o pai do Dudui, ali por muito tempo. Aí do Ítio, aí funcionou um negócio só de coisa para passarinho, para criar uma passarinho, criava tudo. Aí veio a barbearia do Menezes, barbearia do Menezes. Aí passou um tempo fechado e hoje funciona aquele negócio que vende panela, roupa, tudinho, né? Aí vem a casa do seu Manuel Domingues, que é o proprietário da padaria Ideal. Padaria que foi inaugurada em 1937. Desde 1937 aquela padaria. E por sinal o seu Manuel Domingues veio de São Miguel e trouxe um caminhão, trouxe um meio caminhão no Ford. Inclusive o papai aprendeu a dirigir e trabalhou com o seu Manuel Domingues nesse caminhão. Aí o seu Manuel Domingues continuou, fez a bolacha Canela, que era uma bolacha excelente, que era bem maciazinha. Fez a bolacha de Sentinela, que eram umas bem redondinhas, pequenininhas, que quando tinha Sentinela, por aí que o povo morria, comprar bolacha, então botaram bolacha de Sentinela. E a tradicional Santo Dumont, que ele fez, ela é meia redonda assim, meia, né, compridazinha, tudo para homenagear ao Santo Dumont, que foi o primeiro voo, tudinho. Aí pronto, aí ficou a padaria Santo Dumont, que depois ele já com uma certa idade vendeu ao seu Chico da padaria e veio morar aqui, onde mora a Cerise. E daqui o Padre Luiz, foi criado por ele, o Padre Luiz de Souza Barbosa, faleceu agora há pouco dia, levou ele para São Paulo. Que por sinal o Padre Luiz foi o primeiro capelão da Rota Ostensivo Tobia de Aguiar. Foi o primeiro em São Paulo, né? Capelão em São Paulo, o Padre Luiz Marcos Souza Barbosa. Reformou-se, é coronel da PM de São Paulo. Aí pronto, passou para geração de geração. Hoje, quando foi estar com um ano mais ou menos, o Tiago, que era neto do seu Chico, aí alugou a padaria para o Araújo, onde continua até hoje, né? Em nosso dia pertence ao Araújo. Na esquina era o bar do seu Antônio Torquato, que era o pai do Hélio do Brejo e pai da professora Lúcia. E quando foi embora, vendeu para o seu Pedro Duarte, pai do Pedro Patacão, do João, do dentista, da Bete, da Agnella, desse pessoal. Aí quando o seu Pedro Duarte faleceu, aí passou para o Aguinaldo, filho dele, que era casado com a filha do seu Iraci, que foi prefeito de Anadim. O Aguinaldo botou uma sorveteria, tinha picolé e sorvete, o Aguinaldo.
Aí botou essa sorveteria. Aí depois passou, voltou a funcionar um bar, acabou a sorveteria, aí vendeu a sorveteria ao Simão, Zé Simão, que morava lá no sertãozinho, depois da bomba, ali onde depois do Zé Teles. Aí vendeu a sorveteria e o Breno botou o bar. E o bar ficou o nome A Maloca das Cachorras. Ah, o Zé Simão depois, o Breno veio depois do Zé Simão? Não, foi antes do Zé Simão. Zé Simão, né? Que o bar do Breno, devido às cachorradas que se fazia lá, tudo de bonecagem, tudo se fazia. Aí o seu Pedro Bilino, que ele chamava ele de Jipe, aí chegava lá para tomar café, aí o Breno pegava um negocinho desse de desodorante, aí pegava um pedaço de jornal, molhava ele todinho de álcool, botava debaixo da cadeira do seu Pedro Bilino, aí fazia aquela carreira de álcool, aí tocava fogo. Aí, o seu Pedro Bilino, ele chamava ele de Jipe, ele ficava virado na peia, coitada da mãe da gente. Aí pronto, aí disse, Edberto, você é um homem de bem, mas isso aqui não é um bar não, isso aqui é a Maloca das Cachorras. Aí pegou o nome, né? Aí pronto, aí vendeu ao Zé Simão. Zé Simão lutou, depois começou, ele já começava a extrair dente lá, aí depois não deu certo, o pai a sorveteria, ele vendeu praticamente, e quem foi vendido ao Djalma Freire, e botou no supermercado. Também foi, continuação, fechou. Aí o Geórgio comprou. Ficou, hoje funciona a igreja, funciona um negócio de vender bolo. Mas ali foi o Geórgio. Do outro lado, ali era o seu Teixeira, pai do Teixeirinho, do Tony Teixeira, da Zélia Daná, irmão do seu João Teixeira. Então era uma mercearia. Vendia charque, bacalhau, era uma mercearia completa. Não sei se você já passaram, aí lá no final tinha uma porta. Onde ele vendia gás óleo, naquele tempo não era gás óleo, gás e óleos, óleo diesel. Então para não misturar com a mercadoria daqui, você pegava o litro, você não comprava na frente da loja, você comprava lá atrás. Seu Teixeira. Quando ele foi embora, aí vendeu para o Afrânio, que botou a farmácia. O Afrânio botou. A primeira farmácia do Afrânio funcionou ali onde era o Bar do Sete. Ah, ele já tinha uma farmácia em outro local? Já tinha ali onde era o Bar do Sete. Que ali tinha sido o bar do seu Antônio Torquato. Aí o seu Zé Cabarbosa botou uma farmácia ali, aí quando o Afrânio foi, ele comprou. Então o seu Zé Cabarbosa manipulava remédio. Ele fazia manipulação. Aí pronto, aí o Afrânio comprou, e hoje é aquele negócio de consertar fogão, consertar venda, por causa de coisa, né? Aí do lado vem a Casa dos Doutores, que foi construída, essa casa foi construída pelo seu Rodolfo Lins, cidadão de São Miguel, de Mar Vermelho, que é dessa família de Lins, que botou para cá para botar os filhos para estudar no grupo escolar Rui Barbosa, que ele morava em Mar Vermelho. Aí o pai do doutor Campelo comprou a casa, que era exatamente para o doutor Campelo, o pai do doutor comprou a casa, exatamente para o doutor Campelo vir medicar ali e morar ali. Fazer o consultório também. Consultório. Resultado, aí houve o assassinato, aí foi alugado a um juiz de direito, doutor Moura Castro. Doutor Moura Castro, mostrou ali. Aí depois a outro juiz, doutor Caé. Aí por isso que eu digo a casa do doutor. Aí depois do doutor Caé veio o doutor Ulisses. O doutor Ulisses Botelho também. Doutor Ulisses Vitorino Botelho. Depois veio o doutor Hernando, juiz de direito. Ganadia. Doutor Moura Castro, juiz de direito. Morou ali também. Você tem razão, realmente pega bem o título de e o último doutor, aí veio o doutor Sebastião Barbosa de Araújo, o saudoso Betinho. Ah, o Betinho também chegou a morar nessa casa? Morou, era doutor Sebastião Betinho. E por último, o último doutor ali foi o Adaltinho, né? Que foi vendido para o frigorífico. Você vê que diferença de juiz, de doutores, para batedor, para o dono de um abatedor. Né?
Aí depois dali veio o Loureiro, a feira de Caruaru. O que você pensasse, no Loureiro tinha. Você ia comprar uma... Rapaz, eu tenho um negócio que vai dar para ter um sapato que dá para você. Não, você vai comprar um sapato. Se o sapato ficasse grande, ele enchia de jornal na frente. Ah, eu fazia uma adaptação, mas fazia negócio. Se ficasse pequeno, ele cortava, dava um corte aqui e calçava, vendia de tudo mesmo. Era ele, a Salete e a Tônia. Eles saíam insatisfeitos, né? Aí pronto, aí pegou fogo, uma noite. Foi mesmo, no incêndio lá. Houve um incêndio, aí pegou fogo, foi um incêndio geral, de madrugada. Aí morava lá em cima, quando deu fé, foi o sino batendo. O sino batendo, o papai disse, ou é doido, ou tá pegando fogo em alguma casa. A gente chegou na porta, estava a labareda lá. Aí recuperei, pronto, passou-se. Ele foi embora. Mas conseguiram controlar o fogo? É? Conseguiram. Como? Destruiu foi tudo. Construiu daquele tipo bombeiro. Não tinha bombeiro, né? Só tinha bombeiro de nome em Maceió. É. Aí pronto, acabou tudo. Aí ele foi embora. Aí o seu Zé Pereira, esse que botou, ele fazia o pão aqui, a mercearia e uma loja de móvel. A loja de móvel, quem tomava conta era a mamãe, e o papai ficava na padaria, com o negócio da padaria, mandava mais bom por aí tudo. O seu Zé Pereira reconheceu, tudo. Aí depois o seu Joãozinho, então chegou um funcionário, se lembra do seu Joãozinho, o Atílio do Gabriel do Porto. Aí funcionou o fórum. O fórum, o doutor Geraldo, o doutor Clemente, afinal o fórum. Aí do lado tinha a loja do seu Zé Beto, era uma mercearia do seu Zé Beto. E depois foi anexada tudo ao fórum, aí fizeram uma coisa só. Ele foi. Aí do lado do fórum, do lado do seu Zé Beto, tinha a loja, um misto do seu Zé Francisco, de comerciante e enfermeiro, que também manipulava uma parte de remédio, o seu Zé Francisco. A dona Elisa, uma mulher dessa grossura, tomava conta, vendia caldo de cana, bolacha, pão doce e alguma coisinha de mercearia. E o seu Zé Francisco tinha atrás o negócio da manipulação, tinha um negócio assim, tudo cheio de pó, aquelas coisas que ele fazia, remédio que o médico passava, dizia, olha o seu Zé Francisco. Certo. Aí dizia aquelas formas ele fazia. Aí depois do seu Zé Francisco, vinha a casa do Dr. Nel. Que antes disso, foi do seu Mário Caetano, um cidadão que era da Capela, aquela fazenda que foi do Tião, que hoje mora aqueles vão tudinho, era a fazenda do seu Caetano, desse seu Caetano, que era da Capela. Então aquela casa do Dr. Nel, aí pronto. Aí depois ela foi desmembrada. Ficou a parte do seu José Boivinho e do seu Zequinha do jogo, que passou a bancar o jogo ali, que o seu João Leopoldino tinha ido embora, aí o seu Zequinha assumiu o jogo ali. Então depois foi transformado numa pensão, que fornecia alimentação para o Dr. Rubens, que era o interventor, para o Abelardo, que era o veterinário, e outras pessoas, e começou a funcionava como um hotel, um fornecimento de refeição. Aí do lado da casa do Dr. Nel, que hoje é aquele negócio de cheiro, não sei o que, né, tem ali. Não, vinha a venda do senhor Anacleto, que era irmão do senhor João Teixeira e do seu Teixeira, o senhor Anacleto Teixeira. Então ele tinha uma venda assim ali e tinha uma carpintaria do lado. Um bequinho bem estreito que ele fazia, tamborete, fazia peça de madeira. Eu lembro da venda do senhor Anacleto, mas da carpintaria não lembro. Bom, que depois ele transformou, porque ele morava ali mais ou menos, ali, em frente àquele portão da escola ali. Antes de uma casa de celular que tem por ali, o senhor Anacleto morava ali, depois veio para cá. Aí ele fechou a carpintaria, que tinha saída para o outro lado, e dos fundos ele criava as vaquinhas e tirava leite. Aí do lado vinha o porão do Zé Borges. Porão do Zé Porão do Zé Borges. E quando o cara queria tirar uma onda, você vá morar no porão do Zé Borges,
Ele era meio sacado do seco. Aí o Zé Borges, então ele negociava com bacalhau, com charque, tinha tudo isso, né? Aí passou-se e hoje é aquela. Funcionou o bar do Miguel Eliso, ali, do lugar que o Zé Borges fechou. O bar do Miguel, né? É, o bar do Miguel Eliso. Depois passou o passeio onde hoje é o Bradesco. E o Zé Bernardo fechou aquele que tinha, quando ele quebrou, que era o pai do Edson, do Rogério Dingue, quando vendeu a casa lá para Dona Ana, aí depois veio para ali, comprou aquela casa, que era de uns parentes do doutor Estevam, dos parentes do doutor Estevam, ele comprou a casa e botou a placa, é aqui o Zé Bernardo, aí botou uma mercearia lá. Certo. Aí, Era já na esquina mesmo, né? não, era um pouco antes. Era um pouco antes. Aí pronto, aí ele botou, é aqui o Zé Bernardo. Aí quando ele foi embora, o Miguel Eliso entregou a casa que era do Zé Concurou, do Zé Borges, e foi botar ali, o bar dele ali. E hoje ainda é onde mora a Rita, né? E vizinha ali era da mãe do padre Estevam, da dona Toninha.